Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Catarina e esse aqui é mais um vídeo da retrospectiva 2025. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês as minhas top 5 descobertas literárias do ano. E aqui eu já vou explicando que não são autores de lançamento, tá? Não são. Inclusive tem um aqui que é do século XIX. Mas que, para mim, são novidade. Por quê? Foi a primeira vez que eu li livros desses autores. Então é por isso que eu estou chamando de descoberta, porque para mim é uma descoberta. Inclusive, coloca aqui nos comentários quais foram, né, as suas descobertas literárias do ano. E até suas redescobertas, né? Porque às vezes acontece da gente ler o livro de um autor, não gostar, de repente lê outro e se apaixona, né? Acontece. Vamos lá. Minha primeira top descoberta foi a Abby Jimenez. Eu não conhecia muito bem o trabalho da Abby, eu sei que ela tinha muitos livros publicados aqui no Brasil, mas eu sei que ela costuma escrever romances românticos, esse não é exatamente um gênero literário que eu gosto de ler. Porém, no comecinho do ano, no clube do livro que eu faço parte, tinha um livro da Abby, que era O Parte do Seu Mundo, e aí eu li por conta do clube, e eu li o livro em 3 dias, assim, um livro de mais de 400 páginas, e eu fiquei encantada, assim, com a escrita da Abby, que realmente é uma escrita que te pega, que te fisga, que você não quer parar de ler. Tem um romance romântico, sim, que ele é clichê, que ele é previsível, que a gente vê o casal e já sabe que eles vão ficar juntos no final. Mas também tem uma mensagem muito interessante ali sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, essas coisas. E eu gostei muito da maneira como a Abby foi responsável em tratar do tema sem romantizar, informando e mostrando como as pessoas ao redor da vítima podem se comportar para acolher essa vítima. Então, eu acho que é um trabalho extremamente necessário. No começo do ano que vem, inclusive, eu já vou ler a sequência do Parte do Seu Mundo, que é o Para Sempre Seu. E eu fiquei muito encantada com a literatura da Abby. E eu pretendo ler mais nos próximos anos, né? Minha segunda descoberta literária foi a Isabel Allende. Sim, gente, eu sei que a Isabel é super famosa, premiada, etc. Mas o primeiro e único livro que eu li dela até agora foi o Violeta. E eu gostei muito, assim, gostei muito da escrita, gostei muito da questão da ficção histórica que ela traz. E é muito interessante porque a Violeta é uma mulher que viveu 100 anos. Então ela nasceu durante a gripe espanhola e ela morreu na pandemia de Covid. Então ela passou nesses 100 anos por vários períodos históricos e basicamente o livro relaciona a vida pessoal dela com os períodos históricos. Então eu gostei muito como a Isabel faz essa relação acontecer e como a escrita ela é fluida. Claro que em alguns momentos tem um pouco de. O ritmo fica mais lento, mas de modo geral, tudo é muito bem encaixado. Né? Então, é uma autora que sim, eu vou ler mais livros dela. Não por agora, porque eu já soube que ela meio que tem um costume, né, de escrever ficção histórica, então no momento não é algo que eu tô querendo ler. Mas pretendo ler mais livros dela sim, e com certeza eu vou ler A Casa dos Espíritos, né, porque é o mais conhecido dela. Outra autora, que inclusive é autora nacional, que me surpreendeu muito, foi a Pauline Torti. Ela escreveu Erva Brava, tem resenha aqui no canal. E aí, o Erva Brava é um livro de contos. E conto é um gênero que eu não costumo ler, mas eu abri exceção porque eu vi um outro canal recomendando muito bem esse livro. Então eu pensei, tenho que tirar minhas próprias conclusões, e que bom que eu fui ler, porque realmente é um livro que ele é impressionante porque é um livro muito crítico, muito sagaz, mas ao mesmo tempo te entretém, você quer saber o que está acontecendo. E, e é muito pertinente, sabe? É uma leitura que eu considero muito importante para o momento que estamos vivendo mesmo. Assim. Então, é uma autora que ela é contemporânea, então ela ainda tem muito livro para publicar, muita coisa para escrever. E eu pretendo acompanhar de perto a carreira dela. Assim, realmente me surpreendeu muito, gostei muito da escrita dela. E eu gostaria que ela fosse mais conhecida, inclusive. Um outro autor, que vocês vão até rir quando eu citar o nome dele aqui, porque é um autor do século XIX. Então, assim, aparentemente deve ser descoberta só para mim. Mas esse foi um autor que eu adiei a leitura muito tempo, porque eu coloquei na minha cabeça de que literatura russa era difícil. E não necessariamente, né? Existem livros e livros, e não necessariamente todos os livros de literatura russa serão difíceis.
E eu estou falando aqui de Fyodor Dostoiévski. Sim, Dostoiévski mesmo. E aí, gente, eu li Noites Brancas, e é uma novela dele, lindíssima, muito emocionante. É um livro que te toca muito, assim. É um livro que, assim, se você espremer um pouquinho, sai lágrimas dele, porque realmente é um livro que ele toca muito, assim, ele é muito encantador. Essa é uma palavra boa que define esse livro, encantador. E, claro que eu sei que Dostoiévski ele tem, né, uma penca de livros assim que tratam de temas diferentes. Inclusive, eu quero ler outros livros dele, já coloquei no meu Kindle. Quero ler Crime e Castigo, quero ler Um Jogador, quero ler O Eterno Marido, Irmãos Karamazov. Quero ler tudo isso. Mas esse ano eu senti que eu tirei o band-aid da literatura russa e que, pelo menos na minha cabeça, a literatura russa hoje não é mais o bicho de sete cabeças que era até ano passado. Então, estou evoluindo. Para mim, Dostoiévski foi uma grande descoberta e para mim ele sim merece a fama que tem, porque realmente é um autor transformador. Sim, realmente muda mesmo algo dentro de você, assim, depois de alguma leitura de um livro dele, né? E o último autor que foi a minha descoberta literária é o Mário Vargas Llosa, que ele faleceu, eu acho que esse ano. E eu li Pantaleão e as Visitadoras. E o Vargas Llosa, ele era Nobel, né, de literatura. E ele tem também uma penca de livros publicados, inclusive aqui no Brasil. Não é difícil encontrar livros dele. Claro que agora os livros estão mais caros por conta da morte dele, mas você ainda consegue encontrar esses livros no sebo, usados, por um preço bastante acessível. E o Vargas Llosa tem um ponto assim que me pegou muito nesse livro, do Pantaleão e as Visitadoras, porque basicamente a história é o seguinte: tem vídeo aqui no canal, mas eu vou dar um breve resumo aqui que o Pantaleão ele é um capitão do exército e ele é incumbido de uma missão na Amazônia peruana, onde os soldados estão assediando mulheres locais. E basicamente a missão dele é resolver esse problema. Como é que ele resolve? Criando serviços de visitadoras que são profissionais para atender esses soldados. E aí tem uma série de regras, assim, que soldados serão atendidos, porque não se tem uma demanda, na verdade, não se tem uma oferta muito grande de visitadoras. Porém, o número de soldados é muito maior. Então, ele tem que criar toda uma logística para que essas visitadoras atendam aos soldados. E onde é que elas vão atender? Como é que fica a questão dos turnos, né? Tipo, como é que vai organizar os horários? Por quanto tempo vai durar cada sessão com as visitadoras? Ele também tem uma preocupação com a saúde delas, com o sistema de trabalho delas. Enfim, todo um rolê. Só que o Pantaleão, ele é um cara metódico. Então ele leva a missão dele a sério. É uma missão secreta. Ele não pode contar para a esposa. E aí ele leva a missão dele muito a sério. Ele leva realmente como se aquilo fosse o mais importante. E aí ele faz relatórios para mandar para os superiores dele. Enfim, é tão absurdo que é engraçado. E o que eu mais gostei desse livro é que assim, ele foi baseado numa história real e que é muito difícil, pelo menos para mim, ler um livro engraçado e de fato eu achar engraçado. Por exemplo, eu já tentei ler livros assim mais humorísticos, mas eu achava tudo muito piada pronta, sabe? Tudo muito humor quinta série. E aí, com esse livro do Vargas Llosa, não, é um humor muito refinado. É um humor que você tem que pensar um pouquinho antes de rir. Aquele humor até que você fica meio sem graça de rir, sabe? Você fica até meio assim, pô, mas será que eu deveria estar rindo disso? Então é um livro que ele é muito fora da curva, assim, eu nunca li nada parecido. E de fato, né, o Lhosa era um grande escritor. Eu sei que ele tinha opiniões políticas complicadas, mas ele era um grande escritor. Né? Isso é inegável. Eu quero ler outros livros dele, inclusive eu quero ler A Festa do Bode, que eu já vi resenhas aqui pelo YouTube mesmo. E eu pretendo ler outros livros dele. Então, assim, essas foram as minhas 5 descobertas literárias: Hebe Jimenez, Isabel Allende, Pauline Torti, Dostoiévski e Mário Vargas Llosa. Coloca aqui nos comentários se você também fez descobertas literárias esse ano, ou até redescobertas, né? Porque acontece às vezes.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!